Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. É, Hoje, né, a gente vai falar a respeito de um assunto um pouquinho mais complicado. Eu considero, né, um tema bastante espinhoso, difícil, né, de tratar por ser muita coisa, né. Na verdade, o volume de informação é muito grande, que é a independência da América Espanhola, tá, gente? Tá bom? Então, todos os países da América, né? Então esse processo, tirando obviamente o Brasil, que é um capítulo à parte, mas que está também dentro da América, mas em outro contexto, né? A gente vai pensar assim, mesmo período, mas com outro contexto, tá bom? Mas enfim, gente, quando a gente fala das revoluções que tiveram na América, a gente vai lembrar também das influências que tiveram nessas revoluções, né? Então as influências foram quais? O iluminismo, né? Aquele movimento cultural, né? Da França, da Inglaterra, né? De outros países, ok? A Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? E as consequências dessa Revolução Francesa, né? Que é, no caso, a principal, sem dúvida alguma, as guerras napoleônicas, tá? Tiveram consequências diretas nas revoluções aqui da América, tudo bem? E o livro que eu estou utilizando, né, é o livro que eu utilizo na escola Lorena, tá, gente? Que é esse livro aqui, tá? Vontade de Saber, o nome do livro, que é de Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marcos Pellegrini, tá bom? Que é o livro que eu tenho usado durante esse ano de 2020, tá? Então, não quer dizer que eles sejam os donos da verdade, né? Mas é um trio bastante qualificado, né? Muito mais qualificado do que os sites da internet de modo geral, tá bom? Sempre falo com meus alunos que entram no livro em um site da internet, tirando aqueles sites realmente de universidade, né? É sempre mais confiável o livro, tá? Tá bom? Sempre colocando isso. Não quer dizer que a Wikipédia tem a sua porcaria, não é nada disso, né? É que os livros, né, eles têm um valor, né, acadêmico maior, tá? É isso que a gente tem sempre que colocar, tudo bem? Que é feito por pessoas realmente formadas na área de história, né? Então, por exemplo, a Adriana Machado Dias, ela é bacharela e licenciada em História pela Universidade de Londrina, né? Especialista também em História Social. Então, obviamente que é bastante qualificada. A Keila Greenberg é professora licenciada pela Universidade Federal Fluminense e doutora em História. E o Marcos Pellegrini é bacharel e licenciado em História pela Universidade de Londrina, tá bom? Então, é um trio realmente bastante qualificado para falar desses assuntos aí. Lembrando que o livro didático, tá, gente, na verdade é o quê? É um resumão, né? Um resumão. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos que estão no livro didático, você tem que se aprofundar no assunto pesquisando em outras fontes, né? Tá? Livros específicos que tratem, por exemplo, da independência da América, que é isso que a gente está estudando agora. É sempre bom lembrar, o livro didático dá um norte para a gente, mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta, tá bom? Mas continuando, né? Então o capítulo é o capítulo 6, né? Que trata as independências na América Espanhola, tá? E o capítulo começa, aí no caso, como vocês podem reparar, no centro da imagem tem uma estátua, né? Duas estátuas, né? Um monumento aí no caso, né? Um monumento que seria dos libertadores da América. Você percebe lá no alto que as bandeiras dos países, tá? Da América, no caso da América Espanhola, né? Que foram diretamente influenciados por esses dois caras aí, né? Os dois principais libertadores da América. Quando você lembra do torneio de futebol, né, que está tendo agora, né, a Libertadores da América, ela homenageia justamente esses dois caras aí, né? Que são o Simón Bolívar, tá? E outro que é o San Martín. Tudo bem? O Simón Bolívar, ele ficou muito conhecido nos últimos anos, assim, uns 15 anos para trás, né, mais ou menos, com um governante que teve na Venezuela, né, que o pessoal do espectro político da direita aqui no Brasil não gosta muito, né, mas enfim, polêmicas à parte, que era o Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez, ele aparecia nos pronunciamentos dele lá na TV estatal, né, da Venezuela, sempre com uma figura, né, o quadro atrás, né, do Bolívar, né, do Simão Bolívar, tá? Em alguns livros aparece como Simão Bolívar, é a mesma coisa, tá, gente? Simão Bolívar ou Simão Bolívar, não importa, tá? Tá bom? O que importa é que ele que criou uma ideia, né, como se fosse uma integração, né, entre os países da América Espanhola,
que seria o bolivarianismo, né? Que seria se fosse uma revolução bolivariana, né? Seria mais ou menos isso. E isso é bastante tocado, né, nesse ponto. Vocês procurem saber, né, do Chávez. Depois, daqui pro final do vídeo, eu ponho uma imagem dele para vocês poderem lembrar quem era a figura, tá? Ele já morreu, e aí o sucessor dele é esse que está hoje na Venezuela, que é o Maduro, tá bom? Tudo bem, gente? Mas enfim, esses dois caras aí, o San Martín e o Bolívar, foram os libertadores da América, tá bom? Os dois líderes principais, né, dessas revoluções que tiveram para acabar com o domínio da Espanha aqui na América, ok? Bom, gente, o capítulo então começa com isso, né? E a gente vai, né, fazendo uma resenha, né, desse capítulo aí, começando com a crise do sistema colonial, né, que é o principal, né, ponto aí, né, que a gente tem sempre que colocar, né? Então, a Espanha, ela foi perdendo, né, com o passar dos séculos, né, o poder que ela tinha, né, o domínio que ela tinha sobre os países aqui da América, né? E o que ocorreu? A Espanha perdendo esse poder, foram surgindo focos de revolta, né, contra o domínio, né, contra o exclusivo comercial, né, que seria a prática mercantilista que dava um monopólio para a metrópole. Então, o país, né, que não existia um país aqui, né, mas o domínio espanhol aqui na América, e também de Portugal, né, no caso do Brasil, ele dizia assim, que somente com a metrópole que a colônia podia negociar, a preços que a metrópole queria, né. Então, a colônia, na verdade, só servia para ser saqueada, né, pela metrópole, né. Essa é a grande verdade, tá. E isso aos poucos foi sendo questionado, né? Já que a Espanha não tinha condição, né, de navegar, né, e fiscalizar todo o litoral das suas colônias, os dirigentes nascidos aqui na América, né, eles começaram a questionar esse poder e tiveram uma certa liberdade, né, que fez com que eles fizessem comércio com outros diretamente, não passando pelo crivo da metrópole, tá? Tudo bem? Então, aos poucos os laços vão se afrouxando, né, até chegar na libertação, né, que é o final de tudo. Tudo bem? Então, e aí o comércio foi sendo liberado gradativamente, né, começa a ter um aumento da circulação de mercadorias, começou a ter lucros, né, para os comerciantes, que eram chamados, a maior parte deles eram uma elite, né, aqui na América, que eram chamados crioulos, né? Sempre lembrando, tá, gente, que a gente faz sempre uma grande confusão. Eu lembro que na época da faculdade, eu também não entendia muito bem quando o professor falava de crioulo, né? Crioulo, mas é crioulo com 2 L's, tá, gente? Aqui, ó. Tá vendo aí? Crioulo com 2 L's, a minha mãozinha aqui, então. O crioulo, né? É crioulo com 2 L's, né? Que seria o branco nascido aqui na América. O filho do espanhol, né, nascido na América, tá bom? Tinha o crioulo, que era o filho do espanhol nascido na América, e tinha um peninsular. Né? O peninsular que mandava realmente, que eram aqueles que eram nascidos na Espanha, tá bom? Isso causava uma rivalidade muito grande, porque aquele que tinha nascido aqui na América, ele achava que tinha direito, né, de mandar no território da América, porque ele já era nascido aqui, embora ele fosse branco, tão branco quanto o outro, né? Mas eles davam um privilégio para os peninsulares, também conhecidos como chapetones, né? A gente na época da faculdade brincava até com o nome, né? Mas talvez fosse porque eles usavam chapéu, né? Um chapéu bem grande, talvez parecido com um sombreiro do México hoje em dia, né? E ficava conhecido como chapetone ou peninsular, tá bom? O grupo dominante aqui na América, que eram de pessoas lá da Espanha, né? Que vinham para cá. Os nascidos aqui na América, eles tinham dinheiro, mas não tinham poder de fato, né? E essas rivalidades vão se aprofundando ao longo do tempo, tá? Lembrando também um outro detalhe, tá, gente? Que a gente não fazer essa confusão, né? Enfim, ó, a gente fala sempre assim, que o crioulo com 2 L, só pra gente encerrar esse assunto, né? Que foi o que eu coloquei agora há pouco. É o branco nascido aqui na América, o filho do espanhol nascido na América. E o crioulo do Brasil é o negro nascido no Brasil, né? O filho do escravo, né? Tá? Tá bom? Pra gente não fazer essa confusão. O de cima é branco, o de baixo é negro, né? Esse tinha um sentido pejorativo. O de cima nem tanto, tá? Tá bom? Sempre pra gente lembrar que tem diferenças entre eles, tá? Pra gente não fazer essa confusão, que foi uma confusão que eu fiz na época que eu fazia faculdade, nunca tinha ouvido falar, né, dos crioulos aí com 2 L's, né?
um assunto que eu fui aprender já fazendo faculdade, tá bom? Mas enfim, gente, continuando o que a gente estava vendo, né? Então é isso. Então isso causou uma insatisfação dos crioulos, né? E quando a Espanha se envolveu com guerras no final do século XVIII, né? Ela começou a cobrar mais impostos, que foi parecido com o que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Mas na Inglaterra começou a cobrar mais imposto. E aí as elites americanas se revoltaram e proclamaram independência. Aqui na América Espanhola aconteceu a mesma coisa, na América do Sul, né? E América Central também. Então, começaram a se revoltar, essas elites começaram a se revoltar contra o domínio espanhol, tá bom? Então, em 1700 teve a reforma dos Bourbons, né? Os Bourbons eram uma família real, né? Família real que ela estava presente tanto na França quanto na Espanha, tá? E inclusive a família da Carlota Joaquina, né? Carlota Joaquina, a mãe do Dom Pedro I, era a família Bourbon, né? Pra gente lembrar esse laço familiar que tinha, né? Da família espanhola com a coroa portuguesa, com a coroa francesa, né? Porque eles faziam casamentos entre si, né? Eram casamentos reais arranjados, né? As famílias reais, elas eram aparentadas entre si, tá bom? Isso era muito comum naquela época, ok? E a dinastia Bourbon, né? Começou a fazer algumas reformas no Estado espanhol, tá? E isso permitiu, né, um certo desenvolvimento aqui das colônias aqui da América, tá? E o que aconteceu, né? Eles começaram a modernizar as instituições, a ideia era melhorar o controle, né, também, e o sistema de arrecadação de impostos, que foi parecido com o que ocorreu também na nossa Inconfidência Mineira, né, a questão dos impostos também, tá? Enfim, e o que ocorreu também, né? Aumentaram os contatos comerciais, circulação de produtos, e com as nações estrangeiras deram mais lucro para os crioulos, que foi o que a gente falou agora há pouco, tá? Mas o ponto-chave realmente foi quando tiveram as guerras napoleônicas, né? Lembra que o Napoleão Bonaparte ele queria dominar a Europa, né? Lembre-se disso. Só que ele tinha uma pedra no sapato dele que era a Inglaterra. E para prejudicar a Inglaterra, o que ele fez? Ele criou o tal do bloqueio continental, né? Então ninguém podia negociar com a Inglaterra, só tinha que negociar com a França. Aqueles países que desobedeceram, o que o Napoleão fez? Ele invadiu, tá? E aí isso teve uma consequência. Ele invadiu o território da Espanha, teve a invasão também do território de Portugal, né? No caso da Espanha, eles tiraram o rei, né? Tiraram o rei, aí no caso que era o rei Fernando VII, tá? E ele colocou no lugar dele o irmão dele, o José Bonaparte, tá? E aí o que ocorreu? Era tudo da França agora, né? Com esse vácuo de poder, o que ocorreu aqui na América? As elites daqui se viram livres, né, da dominação espanhola, né, os crioulos. E eles criaram as chamadas juntas governativas, né, que, no caso, eram conhecidas também como cabildos, e que eles se autogovernavam a partir daí, né, uma certa autonomia política. Tá? E isso aí durou aí mais ou menos uns 4 anos, até quando o Fernando foi recolocado no poder, né, com a queda do Napoleão Bonaparte. Mas o experimento de liberdade, né, quando você tem esse contato com a liberdade, você não quer voltar ao que era antes, né? Que foi o que ocorreu, né, em várias regiões do mundo, inclusive aqui na América, né, do Sul, né, no caso dos outros países, tá? Aconteceu com o Brasil também, não, como eu falei, mais pra frente a gente vai estudar isso aí também, tá bom? Entendeu, gente? Então é basicamente isso. Então eles tiveram uma certa liberdade, não queriam voltar com um sistema colonial antigo, tá? E, enfim, dentro dessas juntas governativas, conhecidas como cabildos, tinha gente que era a favor do rei, tinha gente que era a favor do rei, mas queria mais liberdade. E tinha gente que não queria saber de rei mais, queria uma república, tá? Então, tinham várias correntes de pensamento dentro, né, daqueles que queriam ir contra ou a favor, né, do governo espanhol, tá? Tudo bem? Aqui tem algumas imagens, essa é a imagem do rei, né, o rei da Espanha. No caso aqui é o rei Carlos III, né, que foi um dos que implantou as reformas dos Bourbons. E essa outra imagem que aparece aqui é um fuzilamento, quando as tropas do Napoleão chegaram na Espanha e fuzilaram aqueles que foram contra, tá, o poder do Napoleão Bonaparte. Bom, então aí na página 126, né, da pequena resenha que eu estou fazendo aqui, tem mapas, né, gente? Esses mapas aqui são muito legais, mapas históricos, né? Então esse mapa desse lado de cá, né, ele é o mapa antes da independência desses países da América Espanhola, né? Você vê que a parte do Brasil, que é essa parte cinza aqui, né, ela não está pintada porque o Brasil não era América Espanhola, o Brasil era América
portuguesa, né? E o que você percebe? Tem alguns nomes aí que aparecem, né? Nomes que depois foram substituídos pelos novos países, né? Então, por exemplo, onde está o México, ele era chamado de vice-reino de Nova Granada, tá? Vice-reino de Nova Granada, onde é o México, ok? Onde está a Cuba, né? Cuba hoje em dia seria Capitania Geral de Cuba. Onde é a Guatemala seria Capitania Geral da Guatemala, pintado de verde. Onde é a Venezuela seria Capitania Geral da Venezuela, ok? E onde é mais ou menos o Peru, mais ou menos hoje o norte, né? Um pouco o Equador, né? Essa parte de cima aqui. Vice-reino de Nova Granada. Onde é o Peru seria o vice-reinado do Peru. A região de hoje, a Argentina, seria vice-reino Rio da Prata, pintado de laranja. E esse bem fininho aqui seria mais ou menos onde é hoje o Chile, né? A Capitania Geral do Chile, tá bom? É claro que os terrenos não são iguais, né? Agora, você olhando esse outro do mapa aqui do lado, é como ficou a América, né? Depois da independência desses países aí, né? Ah, você pode reparar que esse território aqui do antigo México, né? Não é igual o do atual, tá? Porque o que aconteceu? Conforme os americanos foram avançando, né? Para o oeste, né? Aqui é o leste, né? Avançando para o oeste, o que aconteceu? Eles foram tomando territórios e foram comprando outros territórios, né? Isso faz parte da história americana, tá, gente? Não é o assunto que a gente está vendo aqui. Mas é importante a gente tocar nesse ponto também, né? Que quando os Estados Unidos foram marchando para o oeste, além de exterminar os índios, eles foram fazendo guerra com os vizinhos, né? E um desses vizinhos, sem dúvida alguma, era o México, né? No meio do caminho ali, eles tomaram o Texas, né? Que era território mexicano, tá bom? Compraram alguns territórios, né? Da França, Nova Orleans, né? A região de Nova Orleans foi uma, né? Tá? E foram marchando em direção ao oeste, né? Então saíram do Atlântico e foram parar no Oceano Pacífico, tá bom? Mas isso é uma outra história, mas é sempre bom a gente tocar nesse ponto, porque vocês que prestarem atenção no mapa, né, vão perceber que o terreno onde era o México, né, antigo, era muito maior do que o território do México atual, tá? Tá bom? Então isso aí foi tomado pelos americanos. Teve um líder mexicano, né? Um ditador lá mexicano, esqueci, agora fugiu o nome dele, que ele certa vez falou assim, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Então, por que isso? É evidente, né? Um país imperialista como os Estados Unidos, obviamente que eles quiseram se impor, né, na América, como a gente vai ver agora mais pra frente no texto, tá bom? Beleza, gente? Então, assim, ó, o México se tornou independente em 1821, Guatemala em 1838, por exemplo, a Argentina em 1816, o Paraguai em 1811, Bolívia em 1825. Então foi mais ou menos um período aí de 15 anos de guerra, né? Aproximadamente, tá, gente? Desde quando a Espanha teve o seu rei tirado do poder, né? Até mais ou menos 1825. 15 anos de guerra, né? Então, obviamente que isso teve uma consequência muito séria, né? Para as populações aqui da América mesmo, a gente vai pensar, né? Bastante séria mesmo, tá? Tá bom? A gente tem sempre que tocar nesse ponto aí importante, ok? Muita guerra, muita morte, problema na agricultura, né? Enfim, os meios de subsistência, quem paga sempre o pato nessa história, a população menos favorecida, né? Sempre bom tocar nesse ponto, tá? Tudo bem, gente? Então, continuando, né? Então vamos agora estudar o processo da independência. Então tem uma imagem do Tupac Amaru, tá? Tupac Amaru. Quem foi o Tupac Amaru, gente? Então o Tupac Amaru foi um dos últimos imperadores, né? E aí depois teve um movimento, né, retomando, né, se fosse um resgate da cultura dos incas antigos, né? O Tupac Amaru, José Tupac Amaru, né? Então, ele era um indígena que ele fez como se fosse uma revolução social dos menos favorecidos, né? Os mestiços e os indígenas. Os crioulos, eles no início, eles apoiaram, né? Apoiaram, mas quando eles viram que a coisa podia sobrar para eles, né? Aí eles, tiraram, né, o corpo do meio da briga ali e retiraram o apoio aos índios, né, e os mestiços, e acabou que os espanhóis acabaram sufocando, né, o movimento sem a ajuda dos crioulos, tá? Tá bom? Tá? Então, infelizmente, né, o Tupac Amaru acabou sendo executado e os outros, né, então não foi uma revolução indígena dos menos favorecidos, né?
que deu certo aqui na América, tá bom, gente? Eu acho que a grande exceção, sem dúvida alguma, foi a Revolução do Haiti, que foi uma revolução dos negros contra os brancos, né? Os negros e os mulatos contra os brancos, tá? Agora, em nenhuma outra parte você teve uma revolução que não tivesse uma liderança branca na frente, tá? No crioulo, né, no caso. Entre os crioulos é que foi decidido os rumos das guerras de independência na América Espanhola, tá? No caso do Brasil, depois a gente vai ver, mas todo mundo sabe, né, nós aqui que somos brasileiros, que foi um príncipe português que proclamou a nossa independência, né, que foi o caso do Dom Pedro I, ok? Tá? Então é isso, tá, gente? Então eles foram reprimidos no final das contas, né? E aí o que aconteceu, né? Eles só tiveram força, né, os movimentos pela independência, quando os crioulos, né, as elites coloniais se interessaram por essa separação, né? E isso se deu, como a gente já falou, né, quando o Napoleão invadiu o território, né, onde é hoje a Espanha, tá? Bom, vamos continuar? Então, essa emancipação da América Espanhola, né, da América do Sul aí no caso, se deu porque o Estado espanhol estava decadente, estava fraco, né? A gente vai pensar assim. Então eles pensaram, né, no caso, começaram a pensar nisso, né, quando perceberam, né, que a Espanha não tinha mais força, tá? E quem seriam, né? Em que momento surgiu? A partir de 1810, surgiram nas capitanias da Venezuela e do Chile, no vice-reino do Rio da Prata, que seria mais ou menos hoje Paraguai, Uruguai, Argentina e parte da Bolívia, tá? Quem foi o cara que iniciou aí foi um cara chamado San Martín, né? Que ele era um crioulo, tá? Ele nasceu na Argentina e ele ajudou a lutar, lutou, né, no caso, pela liberdade da Argentina e ajudou também na libertação do Chile e do Peru também, tá bom? O que o San Martín queria? Ele queria estados independentes, né, entre si, cada um governado de acordo com o interesse da população, tá? No norte do continente, né, no caso aí, seria um cara chamado Simão Bolívar, né? A gente falou no início desse vídeo, né? Que ele já tinha uma ideia mais centralista, que seria o quê? Uma união entre os povos da América Espanhola, né? Então tinha uma outra visão. Não pequenas repúblicas, ele queria uma grande república, né? Todos juntos, tá? Que fosse formada uma confederação. Tudo bem? Então eles tinham diferenças entre eles, né? O San Martín e o Simão Bolívar, tá? Mas o que importa, na verdade, é assim, que não deu certo nenhum do projeto de nenhum dos dois, mas os dois ajudaram nessa libertação da América, né? Tá? Isso que é o mais importante. Então, a ideia de solidariedade, né? A ideia do Simão Bolívar, que a gente acabou falando, né? Também é conhecida como pan-americanismo, né? A América toda junta, né? Por isso a ideia do pan-americano, né? Pan-americano, que seria uma disputa esportiva entre todos os países da América. Então, o pan-americanismo seria os países da América todos juntos, né? Tá? Seria essa a ideia dele aí no caso. E foi uma confederação que durou até 1830. Lembrando que o Brasil não estava no meio, nem os Estados Unidos, né? Porque o Brasil, porque era português, né? De dominação portuguesa, e depois se torna independente, não se meteu na história, né? E o caso dos Estados Unidos já era uma nação à parte, né? Também não se interessou, pelo menos no início, né? A essas questões aí no caso, tá? Ok? Então, aí após a proclamação da República da Gran Colômbia, né? O Simão Bolívar, o que ele fez? Ele organizou o chamado Congresso do Panamá. Então a ideia dele era justamente unificar, né, todas essas regiões recém-emancipadas, né? Mas, por azar dele, né, acabou que não deu certo, né? Porque as elites crioulas, elas não queriam tudo junto, que na cabeça deles seria mais difícil, né? Seria mais difícil negociar com caudilhos de outros locais. Quem eram os caudilhos? Eram os líderes, né? Os líderes dessas regiões, né? Muitos eram fazendeiros, outros eram militares, outros eram políticos mesmo, né? Que tinham poder, né? Das armas, digamos assim, né? Em cada uma dessas regiões, tá? Tudo bem? Então aqui a gente cita sempre como um grande caudilho o Getúlio Vargas, né? Que era uma liderança lá no Rio Grande do Sul, tá? Mas antes disso tiveram outros caudilhos, né, outros líderes aqui na América do Sul. Tá bom?
Enfim, gente, é isso. Então, acabou, né, que também a questão do isolamento, né, entre as ex-colônias, acabou não dando certo essa união, né, esse pan-americanismo que ia formar uma supernação, né, assim, todos, né. Mas a gente não, é tudo achismo, né, gente? Teria dado certo uma supernação, né? A gente não sabe, é tudo especulação, né, a gente dizer assim, né? Tá bom? Mas vamos continuar. Aí tem uma imagem legal aqui, né, do San Martín e o Simão Bolívar, né? Quando eles se encontraram, depois de libertarem a América, tá? Eles chegaram a se encontrar aí no caso. Foi em 1822 que eles se encontraram, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho, né, que o vídeo já tá, o tempo já tá quase dando aqui, então um pouquinho sobre a independência do México, tá, gente? Então a independência do México, as primeiras lutas pela independência se deram a partir de 1810 com o padre Miguel Hidalgo, tá? E qual era o objetivo do movimento, né? Era a independência do vice-reino da Nova Espanha e a transferência das propriedades rurais dos chapetones e dos crioulos para a população nativa, né? Isso aí seria praticamente a divisão das terras dos ricos e distribuir para os pobres, né, gente? Em lugar nenhum do mundo isso deu certo, né? A gente sabe que as elites sempre se unem quando elas se sentem ameaçadas, né? E aí chegou a formar um exército de 30 mil pessoas, por indígenas e mestiços, chegaram a invadir a cidade do México, mas as tropas reais acabaram sendo vitoriosas, né? O padre Miguel Hidalgo acabou sendo condenado à morte pela Inquisição, porque a Igreja Católica estava de braços dados junto com a coroa espanhola, né? Dentro daquela ideia do padroado régio, tá bom? Então, acabou que o Hidalgo foi condenado à morte, tá bom? Enfim, a gente continua no próximo vídeo, tá, gente? Continua aí comigo aí.